Boa noite. Técnicos da Infraero passaram amanhã em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde um acidente com um bimotor causou a morte dos donos e dos 3 principais executivos da fábrica de biscoitos Mabel ontem à noite. O enterro das vítimas foi hoje em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Hoje foi decretado luto oficial em Ribeirão Preto pela morte das 6 pessoas. O enterro no fim da tarde foi marcado pela dor de familiares e funcionários da empresa. Entre os mortos, o dono da indústria de biscoitos Mabel, o Délio Escodro, e o filho Cláudio Escodro, diretor-geral do grupo. O acidente foi ontem à noite. O avião partiu de Goiânia com destino a Ribeirão Preto e caiu em Água Comprida, a 30 quilômetros de Uberaba, em Minas Gerais. Seu Sebastião, que trabalha numa fazenda perto do local, conta que o bimotor sobrevoava a área quando começou a girar no próprio eixo. Em seguida, caiu no meio da mata. O piloto e 5 passageiros morreram no local. Veio aquele avião do lado de cá assim, sabe? Naquele urro, mas aquele urro forte, né? E eu pensando que era fazer um treinamento. Aí veio. Conforme o movimento que ele fazia, ele dava uma diferença no barulho. Parecia como se tivesse um trem travado no motor, uma coisa diferente. De repente o avião caiu. Eu entrei por dentro do avião, pus a cabeça lá e chamei por vida. Não tinha sinal de vida mais. Técnicos do DAC passaram amanhã no local do acidente investigando as causas. Em 30 dias, a Polícia Civil deve concluir o inquérito sobre as mortes. Os postos de gasolina vão ter de passar por uma reforma completa nos próximos 6 meses. A exigência é do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que pretende acabar com vazamentos de combustível e aumentar a segurança. Piso cheio de rachaduras, extintores descarregados, bomba em péssimo estado e funcionários despreparados para emergências. Treinamento? Por enquanto não. Nessas condições, este posto não receberia licença ambiental, um atestado para continuar funcionando. Mas o maior risco não se vê, fica nos tanques de combustível debaixo das bombas. Em São Paulo, só no ano passado, 55 postos apresentaram graves vazamentos de combustível. Neste aqui, por exemplo, a gasolina que escapou do tanque contaminou a rede de água e de esgoto. Os técnicos descobriram que foi falha de manutenção. Desde que o posto abriu há quase 30 anos, tanque e tubulação nunca tinham sido substituídos. A maioria dos tanques nos 27 mil postos do Brasil ainda é de ferro, como estes à espera de conserto. Na terra, a ferrugem faz aparecer os buracos por onde o combustível vaza. Por isso, a nova lei determina que os tanques tenham uma proteção extra de fibra de vidro. Além disso, os postos só poderão funcionar se tiverem sensores eletrônicos para alertar sobre vazamentos. Travas de segurança nas bombas. Ao menor sinal de perigo, ninguém mais abastece. Funcionários treinados para atender emergências. A licença ambiental será dada pelo Estado ou pelo município. Quem conceder, fiscaliza. Com a nova lei, também acaba o jogo de empurra entre dono de posto e distribuidora sempre que aparece um vazamento. A responsabilidade é solidária, tanto do proprietário do posto de gasolina, como do proprietário dos equipamentos que estão nos postos de gasolina. Os donos de postos concordam com tudo, mas vão brigar por um prazo maior. É inviável para os postos fazerem qualquer coisa em 6 meses. Nós poderemos sim apresentar a documentação. Agora, fazer mudança de tanques, de bombas, de encanamentos, sem nenhuma condição. No período de férias, o movimento dobra nas estradas na fronteira do Brasil com o Uruguai. O controle nos postos de fiscalização também grande nesta época, mas só do lado uruguai. Os fiscais uruguaios agem com rigor. Verificam documentos e vasculham os veículos. Produtos de origem animal e vegetal são proibidos de entrar no país. E ninguém passa pela fronteira com mais de 5 quilos de alimentos. Uma pequena irregularidade pode atrasar a viagem. Estavam sem a documentação correta, não estavam com a identidade só funcional da Presidência da República, não estava com a simples, né? Para quem entra no Uruguai pelo Chuí, no extremo sul do Brasil, a fiscalização da aduana na fronteira não é a única. Só nos primeiros 30 quilômetros de estrada dentro do Uruguai, há outros 2 postos. O motorista é parado em todos. Quantas vezes já pararam, senhor? 3 vezes. No sentido contrário, do Uruguai para o Brasil, já não é bem assim. Na Receita Federal brasileira, a fiscalização está longe de ser rigorosa. Os carros brasileiros ou estrangeiros passam livremente.
Quando percebe a presença da reportagem, o técnico da Receita se irrita e faz ameaças. Depois, o inspetor que estava substituindo o chefe do posto aceita gravar a entrevista. Ele admite falhas na fiscalização e diz que faltam funcionários. A fiscalização de automóveis, a gente está fazendo apenas por amostragem, por um problema de falta de pessoal. Em relação à fiscalização de caminhões, ela é adequada. Não foi isso que vimos. Esses caminhões, alguns do Uruguai, passaram sem fiscalização. Eu como brasileiro, eu acho mais difícil a fronteira uruguaia. E o motorista uruguaio, que passa no mínimo 2 vezes por semana pelo posto da Receita Federal Brasileira, revela a frequência com que é parado pelos fiscais. Por enquanto não. Nunca foi parado, não. 2 milhões de pílulas de êxtase são contrabandeados para os Estados Unidos a cada semana. O governo americano está preocupado com o aumento do uso dessa droga. Virou epidemia. Como o crack nos anos 80, o êxtase é hoje a droga mais usada pelos jovens americanos. Uma droga perigosa, que causa desidratação, pode lesar o cérebro e em doses altas levar à morte. O êxtase é caro. Em Nova York, um comprimido custa $25, R$50. O tráfico da droga é controlado pela máfia. O mafioso Sammy Gravano, que ficou famoso como matador da família Gambino, está preso, acusado de controlar a venda de êxtase em Nova York. A droga é muito usada em discotecas, onde os jovens enlouquecidos pelo êxtase dançam a noite toda. Esta igreja foi transformada em discoteca. É a Limelight, uma das mais conhecidas de Nova York. Ela foi fechada em 96, depois que um rapaz de 18 anos morreu vítima de overdose de êxtase. O dono foi absolvido da acusação de tráfico de drogas e a Limelight reabriu há 2 anos. Mas a polícia está de olho, vigiando todas as discotecas. Esta semana foi fechada uma das casas noturnas mais quentes de Nova Orleans. Os hospitais da cidade estavam lotados de jovens que tinham tomado êxtase demais. Os 3 donos estão presos, acusados de distribuir uma substância proibida. O êxtase vem da Europa, onde o problema é ainda maior. A polícia antidrogas calcula que a cada semana entram nos Estados Unidos 2 milhões de comprimidos de êxtase. O governo lançou uma campanha para educar os jovens sobre o perigo da droga. A esperança é repetir o sucesso da guerra contra o crack, que praticamente desapareceu das cidades americanas. Em instantes, portugueses votam para presidente de Portugal aqui no Brasil. A perícia já sabe onde começou o fogo no cenário do programa da Xuxa. A Polícia do Rio concluiu hoje a perícia no cenário do programa Xuxa Park e já sabe onde o fogo começou. 11 pessoas estão internadas. O ator Renato Silva, que faz o papel de palhaço topetão no programa, internou-se ontem à noite. E agora são 29 os feridos no incêndio. Ele inalou muita fumaça, ele ficou muito tempo lá dentro, mas já vai melhorar, não tem nada demais com ele, não. Das 11 pessoas ainda internadas, 7 recebem terapia intensiva. Eu acho que o tratamento até agora está alcançando os resultados esperados. Os pacientes ainda persistem em estado grave. A mulher do segurança Leonilson de Oliveira trouxe hoje uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes para o hospital. Aqui embaixo é a força do pensamento, é a concentração que está em cima dele. Então isso tudo é positivo. A perícia terminou hoje. A polícia liberou o estúdio onde o cenário pegou fogo. Na segunda-feira, começa a tomar depoimentos. A polícia vai ouvir 11 testemunhas, depoimentos de operadores de câmera, homens da brigada de incêndio, pessoas que estavam no estúdio assistindo a gravação. A apresentadora Xuxa também será ouvida. A polícia recebeu as fitas gravadas por 6 câmeras diferentes, mostrando cenas do momento do incêndio. Mesmo antes de vê-las, os peritos já concluíram que o fogo começou no topo da estrutura que Xuxa usava para simular uma nave espacial. A perícia ela detectou que a base do globo, que fica na parte de trás, onde se iniciou o incêndio, ela estava intacta. É uma base de madeira, o que levou os peritos a concluírem que o fogo não partiu daquela área. O fogo teria vindo de uma parte superior. Daí a suspeita de um pingo incandescente de plástico ter atingido o globo, que é de um material inflamável, e dado início ao incêndio.
A polícia trabalha com duas hipóteses para a causa do incêndio: curto-circuito ou superaquecimento da fiação elétrica. Foram presos ontem à noite 4 suspeitos de terem provocado um incêndio criminoso na Promotoria de Investigações Criminais do Paraná no fim do ano. São 2 policiais civis, um militar e um técnico em informática. No prédio estavam documentos que teriam relação com o crime organizado. O relatório da CPI do narcotráfico citou 18 policiais e 4 delegados do Paraná como suspeitos de envolvimento com o crime no estado. A polícia ainda procura o 5º acusado pelo incêndio, o tenente da PM Alberto Santos. A Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro apreendeu armas e granadas num ônibus interestadual. O ônibus saiu do Paraná para o Rio e foi parado num posto de inspeção na Via Dutra. 11 granadas, metralhadora, fuzil e munição para pistola estavam no bagageiro do ônibus. A polícia vai tentar identificar o dono da carga com a ajuda da empresa de ônibus. Foi preso em Lima o ex-comandante das Forças Armadas peruanas, José Villanueva. O general é suspeito de participar do esquema de corrupção comandado por Vladimiro Montesinos, ex-chefe do Serviço Secreto. José Villanueva estava em prisão domiciliar desde dezembro, mas as autoridades peruanas suspeitam que ele estivesse ajudando Montesinos a se esconder. Montesinos era o braço direito do ex-presidente Alberto Fujimori. Ele está foragido há 2 meses e meio. Fujimori fugiu para o Japão. 2 palestinos condenados por espionagem foram executados na faixa de Gaza. Segundo a polícia palestina, eles estavam colaborando com o Serviço Secreto de Israel. Na Cisjordânia, 4 palestinos foram condenados à morte por passar informações ao Serviço Secreto israelense. Grupos de direitos humanos alertaram que as condenações e execuções põem em risco a reputação da autoridade palestina. Agora há pouco terminou a reunião do ex-primeiro-ministro israelense Shimon Peres com o líder palestino Yasser Arafat. Eles tentam recomeçar as negociações de paz. O ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, foi operado hoje em emergência. Ele quebrou o lado direito do quadril depois de levar um tombo em casa na Califórnia. Reagan vai completar 90 anos daqui a 3 semanas. E há 7 anos ele sofre do mal de Alzheimer. Na cirurgia realizada esta tarde, os médicos colocaram um pino no quadril do ex-presidente. Reagan sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 81 e já passou por outras cirurgias para tratar cânceres de cólon, pele e próstata. Há uma semana de deixar o governo, o presidente americano Bill Clinton fez um check-up. Os médicos disseram que ele está com o colesterol alto, o que Clinton atribuiu à falta de exercícios e aos excessos das festas de fim de ano. Os dermatologistas encontraram uma pequena lesão nas costas do presidente. Suspeitam de que seja um tipo comum de câncer de pele e por isso fizeram uma biópsia. O resultado sairá na semana que vem. O presidente de Portugal, Jorge Sampaio, deve ser reeleito amanhã, quando mais de 8 milhões de portugueses forem às urnas. Jorge Sampaio é um socialista de 61 anos. Segundo as pesquisas, o atual presidente tem 60% das intenções de voto, mais do que o dobro do principal adversário, o social-democrata Joaquim Ferreira do Amaral. Em Portugal, o presidente tem uma função de mediador entre os poderes. Quem governa o país, de fato, é o primeiro-ministro António Guterres. E pela primeira vez, os portugueses que moram no Brasil poderão votar para presidente. A votação vai até amanhã à noite. Ele já está no Brasil há 48 anos. Montou uma empresa, casou, teve filhos. Mas a saudade da terra natal ainda é grande. Se eu pudesse mesmo, eu tirava o mar do meio e seria um Brasil só e um Portugal só. O português Emídio hoje se sente mais realizado. Pela primeira vez, votou para presidente e não precisou atravessar o oceano para comparecer à urna. Quando acabei de votar e colocar lá, eu me senti muito honrado. Aqui no Espírito Santo, a sessão eleitoral foi montada na cidade de Vila Velha, onde funciona o consulado. A urna e a cabine eleitoral vieram de Portugal. Aqui, a cópia da cédula oficial, com os nomes e as fotos dos candidatos. A cédula verdadeira está nas mãos de Álvaro. Com 77 anos, ele saiu hoje de Cachoeiro de Itapemirim. Viajou 140 quilômetros para votar. Todo português que se preza em dizer que é português, ele deve e tem que votar. 29 mil portugueses que moram no Brasil se inscreveram para votar.
Mas o movimento neste sábado foi tranquilo. Na sessão do Espírito Santo, nas 10 sessões do Rio de Janeiro, que tiveram mais de 5 mil inscritos. Em São Paulo, são 300 mil portugueses. Pouco mais de 5 mil se inscreveram. E a votação hoje também foi calma. Será que os portugueses pegaram aquela mania de deixar tudo para a última hora? É claro que o dia a dia de cada um de nós empurra-nos para levar as coisas mais no final do expediente. Mas eu acho que todos irão cumprir o seu dever de votar. 4 brasileiros e 2 argentinos juntos para uma grande viagem. Dada a largada. Amanhã no Fantástico você vai acompanhar a aventura de fazer a Rota Austral. Como será que esses homens estão enfrentando as impressionantes geleiras do Chile? No tempo dos dinossauros, quem são esses estranhos pterossauros voadores? Você vai ver o que acontece quando 2 animais decidem brigar por um pedaço de terra. É a vida como ela era. Exclusivo, o ex-policial Zacarias Neto, o Zaca, condenado a 34 anos de prisão, faz revelações surpreendentes sobre o mundo das drogas. E Denise Fraga é uma corintiana fiel, casada com um São Paulino roxo. Você vai me incluir? Ai, isso. O domingo vai ser cheio de emoções, vai ser fantástico. Em instantes, nunca a lingerie e os biquínis brasileiros fizeram tanto sucesso no exterior. O desmatamento ameaça um paraíso no litoral da Bahia. O Brasil está na moda lá fora. Nossos biquínis, maiôs e roupas íntimas nunca fizeram tanto sucesso no exterior. Este ano, as grifes nacionais vão estar ainda mais presentes nas vitrines e praias de outros países. Esta fábrica encontrou o caminho do mercado internacional vendendo lingerie e roupas íntimas masculinas. Exportou 5% da produção no ano passado. Este ano, o objetivo é triplicar as vendas no exterior. O sucesso vem da ousadia no estilo, como na coleção Oncinha para mulher e para homem. O brasileiro é espontâneo, ele é livre, ele se veste com pouca roupa, é um país tropical, é um povo alegre. E isso está em alta no mercado externo. Em 99, o Brasil exportou 167 milhões de dólares em roupas. No ano passado, foram 273, crescimento de 64%. Este salto nas exportações só foi possível porque pequenas confecções fizeram uma aposta arriscada no mercado externo e foram bem-sucedidas. Esta fábrica de moda de praia, por exemplo, recebeu o primeiro pedido de exportação há 4 anos, 120 biquínis. No ano passado, vendeu lá fora 38 mil peças. O reflexo no emprego foi imediato. A fábrica começou o ano 2000 com 98 costureiras e hoje tem 154. E não vai parar aí. A exportação representou 10% das vendas no ano passado e a nova meta já foi estabelecida. Foi uma exportação de 25% da nossa produção anual, até o final do ano de 2001. A nova coleção de biquínis da fábrica foi lançada neste desfile em Nova York em setembro passado. Foi um sucesso. Pequena e média empresa, ela nunca esteve no mercado internacional e agora ela começa a colocar o produto lá fora. Isso fez com que as grandes empresas, enciumadas, começassem também a exportar. Tudo é feito ao gosto do freguês do exterior. São novas modelagens, cores, tamanhos. O biquíni brasileiro de tamanho mínimo teve que receber um reforço de pano. Para americanas e europeias, ficou na medida. Foi decretado hoje estado de calamidade pública em Praia Grande, no litoral paulista. Um temporal ontem à noite inundou casas e destruiu a adutora que abastece a cidade. 300 mil pessoas, a maioria turistas que passam férias na região, estão sem água. E no fim da tarde, choveu forte na cidade de São Paulo. O granizo cobriu o gramado desta avenida. Várias regiões da capital ficaram cobertas pela água. Sol, calor e chuva de verão neste domingo. As nuvens tropicais cobrem o país de norte a sul. Mesmo assim, o dia terá sol forte em quase todos os estados e chove à tarde na grande área que vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. O tempo fica fechado apenas no extremo oeste. A noite continua bem quente. A capital com temperatura mais amena durante a madrugada é Brasília, com mínima de 18 graus. Em Salvador, 26. O Rio de Janeiro é a mais quente, máxima de 35 graus. Na Bahia, um paraíso dos livros de Jorge Amado corre o risco de sumir do mapa.
Mangue Seco, a terra de Tieta, está sendo coberta pela areia das dunas. De um lado, a pressão do rio, que já fez desaparecer a área do cais. Do outro, o avanço das dunas, que ameaça engolir o pequeno povoado. Os moradores de Mangue Seco vivem assustados. Aqui onde nós estamos, passava uma rua. Era grande? Aqui debaixo dessa areia. Era uma avenida com uns 400 metros ou mais. As dunas que ficavam a mais de 1 quilômetro da pracinha, agora estão a menos de 200 metros. Nesta casa, elas já invadiram o quintal. Daqui a pouco engole a casa. E você vai fazer o quê? Tenho que me mudar daqui. Essas moedas de ouro e cobre são lembranças do primeiro vilarejo, que hoje está sob as montanhas de areia. Segundo os moradores mais velhos, o atual povoado encolheu 70% nos últimos 20 anos. A solução é plantar espécies resistentes às dunas para evitar que elas avancem em direção ao povoado. Algumas áreas já foram plantadas, mas o gado come tudo. O fenômeno provocado pelo vento devasta também as matas. Só nessa área, em volta do povoado, 30 hectares de Mata Atlântica foram engolidos pelas dunas. Árvores de 10, 15 metros de altura sumiram na areia. Isso aqui é o que ainda resta da copa de um grande cajueiro, onde ninguém precisa subir para colher. O caju está ao alcance da mão. Até nos coqueiros mais altos, o coco parece brotar do chão. Falta vegetação para os animais silvestres. Sem o oco da árvore, a coruja passou a dormir no buraco da areia. As praias estão diminuindo. Nos últimos 2 anos, o mar avançou 800 metros para cima das barracas. Eu já mudei a barraca umas 8 vezes. Todas as vezes que o mar avança, a gente tem que recuar. O mar já avançou isso aqui tudo, essa área toda. A barraca, essa área onde a gente está, é aqui atrás. Nem o melhor pesqueiro da região escapou. O banco de areia surgiu na foz do rio, onde a profundidade passava de 30 metros. Segundo os técnicos de meio ambiente, o fenômeno que ameaça Mangue Seco é o resultado do desequilíbrio ecológico, provocado pelo desmatamento. Daqui a pouco, o craque brasileiro que melhorou a vida de moradores da periferia do Recife. Poluir rios ou desperdiçar água vai custar caro. Um terremoto no fim da tarde deixou pelo menos 32 mortos em El Salvador, na América Central. O tremor foi de 7,6 pontos na escala Richter, que vai até 9. Houve desabamentos e corte de energia em muitas regiões. Bombeiros e a Cruz Vermelha trabalham no resgate. O governo decretou estado de emergência e calamidade e o aeroporto da capital está fechado. O terremoto foi sentido também na Guatemala, Nicarágua e no sul do México. O incêndio atingiu a fábrica de biscoitos do Recife. O fogo começou no início da tarde, quando 100 funcionários trabalhavam. Ninguém ficou ferido. De acordo com os empregados, o incêndio começou num forno e se espalhou por outros setores da empresa. Os bombeiros levaram 1h30 para controlar o fogo. A fábrica é uma das mais antigas do país, fundada há mais de 100 anos. A diretoria ainda não avaliou o prejuízo. Quem usa muita água ou polui os rios terá de pagar por isso. A Agência Nacional de Águas começa a normatizar o uso da água em todo o Brasil. Para cada bacia hidrográfica, será criado um comitê para fiscalizar e definir qual a melhor maneira de usar a água dos rios. De gota em gota, de jato em jato, lá se vai a água potável. No Brasil, de cada 10 litros de água tratada, 3,5 são desperdiçados. Em vez de vassoura, Dona Cristina usa água para varrer a sujeira. Para baixar mais o pó, né? Refrescar, né? Então tem que jogar uma água, né? Todos os dias, né? Nas indústrias, o desperdício chega a 50%. Mas é difícil pensar em falta de água vendo rios enormes, como o Rio Paraguai e o Rio Paraná. No Brasil, a água tem de sobra. O problema é que está mal distribuída. O Amazonas tem muita água, uma população pequena. E São Paulo, uma alta concentração e uma quantidade que já está começando a ficar escassa para a utilização humana. E é a região sudeste que mais preocupa a Agência Nacional de Águas. A bacia do Rio Paraíba do Sul fornece água para a região que tem o polo industrial responsável por 10% do PIB brasileiro e está muito poluída. O governo vai racionalizar o uso da água dos rios federais, que são aqueles que cortam vários estados.
Para isso, os alvos da Agência Nacional de Águas vão ser as indústrias, agroindústrias, hidrelétricas, concessionárias de água. Nas regiões onde há pouca água disponível, a tarifa vai ser maior para quem gastar mais água e para quem poluir mais os rios. O controle do uso da água será feito pelos comitês de bacias hidrográficas, que serão criados em vários estados do Brasil. Os comitês vão definir o índice máximo de poluentes que os rios podem receber e qual o valor da tarifa que vai ser cobrada pelo uso da água e pela poluição jogada nos rios. Mas para o consumidor, a tarifa de água não deve aumentar. Com a limpeza generalizada, quer dizer, pela organização dos rios, os custos de tratamento de água vão diminuir e, eventualmente, a tarifa pode baixar para o consumidor final. No Ceará, onde a seca sempre provocou muitos prejuízos, o novo modelo de gestão da água já está em funcionamento. E desde que foi implantado, nunca mais houve racionamento de água no estado. Esta fábrica de cerveja consome 59 milhões de litros de água e paga por isso R$40 mil por mês. O preço da água, apesar de caro, ainda assim é compensador. No Ceará, as empresas que fornecem para os consumidores também pagam para retirar a água do açude. É um preço razoável. O total da nossa despesa corresponde a alguma coisa da ordem de 4% do nosso faturamento. Desde 93, quando foi criada a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, Fortaleza não enfrenta racionamento de água. Hoje a companhia é responsável por toda a água dos 108 açudes públicos que abastecem o estado. Ela decide o valor que as indústrias, empresas de saneamento e agricultores têm que pagar. O consumidor que utiliza pequenas quantidades não tem que pagar a companhia de gestão. Sempre vem, os preços são os mesmos. Mas por causa da seca, a companhia também observa o nível dos açudes e orienta os produtores para que eles utilizem só o necessário nas plantações. Nesta região, nos últimos 3 anos, a situação dos açudes foi ficando crítica e os agricultores tiveram que aprender a economizar para não perder a colheita. Os produtores trocaram o sistema de irrigação aérea pelo de microaspersão. Seu João Ávila, um dos pequenos agricultores, está satisfeito com o investimento que fez. A satisfação que traz de economia e de saber que nós estamos economizando para um futuro melhor, para a gente ter sempre água à vontade. Foi enterrado hoje em São Paulo o bicampeão olímpico Ademar Ferreira da Silva. O carro dos bombeiros que levava o corpo até o cemitério foi acompanhado por um grupo de maratonistas. Além da família, estavam presentes cerca de 500 pessoas. Eram fãs e personalidades do esporte, como o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e o ex-corredor Robson Caetano. Como última homenagem a Ademar, os amigos cantaram o hino. Ele deixa esse exemplo aos atletas de hoje e os atletas do futuro, que tenham nele a grande imagem do grande homem, do bom homem e do vencedor. Quando um jogador de futebol faz sucesso, normalmente a família é beneficiada. Com o Rivaldo não foi diferente. Só que para melhorar a vida dos parentes, o craque acabou ajudando também os antigos vizinhos. As ruas calçadas nesse bairro pobre de Paulista, região metropolitana do Recife, fazem parte do orgulho da cidade. Presente de um ex-morador ilustre. Quem calçou foi o Rivaldo, né? Durante 23 anos, a família de Rivaldo esperou que a prefeitura cuidasse das ruas do bairro. Um sonho antigo do pai do jogador, Romildo Vitor, que morreu quando ele tinha 16 anos. E hoje dá nome à escola que Rivaldo fez para sua irmã. 5 ruas no bairro foram calçadas. A obra ficou pronta em 2 meses, custou R$150 mil. Um benefício direto para quase 300 famílias. Aquela não, Marcelo, cheio de buraco aqui. O negócio tá legal, graças a Rivaldo. Só em agosto, nas suas próximas férias, Rivaldo vai ver a obra pronta. Desde já, a comunidade prepara a festa de agradecimento. Essa placa não quer dizer que tá retribuindo, mas é o coração de cada morador dessa vila, entendeu? Para ele, um abraço e que Deus ilumine, né? O Rivaldo bateu! A seleção brasileira de futebol de areia decide amanhã contra os Estados Unidos o título da Copa Intercontinental em São Paulo. No torneio, há uma grande variedade de idiomas e falar português não é exclusividade dos jogadores do Brasil. Na seleção da Turquia, o capitão do time é alemão.
Na seleção americana, o goleiro é francês. Allez les gars, on y va, on se motive, on se motive. O atacante é africano. United States, what to say? E nada menos do que 4 atletas falam português. Joga a bola no Cristo que tá tudo beleza. Segundo o consulado americano, pelo menos 2.000 brasileiros entram legalmente nos Estados Unidos todos os anos. Tive a oportunidade de vir jogar agora pelos Estados Unidos e defender um país que eles não acreditam para qualquer um. Na seleção americana, metade do time nasceu no Brasil. O técnico Beto foi um dos primeiros a deixar o país. Ele mora nos Estados Unidos há 17 anos, onde abriu uma escolinha de futebol. Os americanos recebem de braços abertos os segredos da areia. O goleiro Edi Pierre diz que ter brasileiro na equipe é ter um futebol criativo. The Brazilians love to bring their own creativity and own personal flair into the game. Amanhã, os brasileiros naturalizados americanos vão encarar a seleção do Brasil, que hoje deu show e arrasou a Itália, 12-1, com 3 gols de Neném e 3 de Júnior, os astros do campeonato. Difícil para os brasileiros que estão do lado de lá, vai ser na hora do hino nacional. Amanhã, infelizmente, meu coração vai estar no USA. USA! A decisão da Copa Intercontinental entre Brasil e Estados Unidos você vai ver no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã deste domingo. E veja a seguir os shows de James Taylor e Sting na primeira noite do Rock in Rio. E o som das bandas que agitam hoje a cidade do rock. O primeiro dia do Rock in Rio acabou quase às 4 horas da manhã. Uma noite marcada pelo romantismo que fez muita gente reviver bons momentos. Um veterano de quase 2 metros, cabelos ralos, é o centro de todas as atenções. De repente, o espaço criado para o rock vira a cidade do amor. Antigas canções de James Taylor que trazem um astral, uma tranquilidade absoluta, né? Relaxamento. Num instante, um grande coral entoa o hino de muitos amantes. Bem um flashback mesmo, revendo desde o namorinho até agora. Estou lembrando mais ou menos uns 20 anos atrás, onde a gente curtia isso daí bastante. No palco mundo, o sotaque baiano toma conta da festa. Cansei na hora de James Taylor, me alimentei, tomei bastante líquido para gastar tudo agora aqui com o Furacão Baiano. Daniela Mercury comanda um ritmo frenético que mistura samba, axé, não deixa ninguém parado por quase 1 hora. Sabe dançar que nem os baianos? Ah, não dá para chegar aos pés, mas a gente tenta. Daniela Mercury sai de cena e o público parece outro, muito mais calmo. Para encerrar essa primeira noite de muitos ritmos, é hora de matar a saudade de outros tempos, com o rock de Sting. O embalo é mais suave, regado a carinhos e lembranças. É um tempo antigo que a gente revive aqui, né? Não volta, mas revive. O palco que comporta o mundo inteiro reúne Sting e James Taylor. E a noite só podia terminar assim. Dancei, namorei meu marido, brinquei. Como é que volta pra casa? De alma lavada. O cantor James Taylor, que ontem acalmou a cidade do rock com baladas românticas, hoje caiu no samba na quadra do Salgueiro. James Taylor chegou tímido, arriscou os primeiros passos meio sem jeito. Aos poucos, se soltou um pouco mais. Os músicos da banda de James Taylor se divertiram com a bateria do Salgueiro. Com o violão, o cantor tentou acompanhar o samba da escola. Prometeu voltar um dia para ver o carnaval e disse que é impossível ouvir samba sem dançar. No segundo dia de festival na Cidade do Rock, a temperatura esquentou logo na primeira apresentação no palco Mundo. O público chegou cedo e bem animado para mais um dia de maratona.
Uns vêm bem produzidos para a festa do rock, outros nem tanto, mas a animação é de todos. Depois de uma longa espera para entrar, a fome aumenta. E na mochila, o que tem? Biscoito, sanduíche de queijo, mortadela. Logo na entrada, uma brincadeira com selo revela o estado de espírito. O verde é que você tá solteira, o vermelho você tá comprometida, ninguém nem olha, nem chega perto. O amarelo é aquele charme que você faz, a pessoa olha, mas tá indeciso ainda. E você? Solteiro. Olha, namorado não tá em casa vendo, não? Solteiro, agora eu tô solteiro. E por falar em cor... Verde, amarelo, branco e azul. Brasil. Será que pintar o cabelo descontrai? Tem vergonha de você me filmando agora, cara. E o que é esta fila aí de gente sentada? Nada não. Só estão aproveitando a sombra do poste. No sol, a temperatura é de mais de 40 graus. Mas ninguém reclama não. É que de vez em quando tem um refresco, uma brisa e uma chuvinha artificial. Olha que delícia. 6 da tarde. Cássia Eller é a primeira atração de hoje no Palco Mundo. Ela também chega com calor e ousadia. Logo depois, é a vez de Fernanda Abreu. E fez uma homenagem à banda Blitz, cantando com Evandro Mesquita. E vamos agora ao vivo para a cidade do rock. As informações com o repórter Ari Peixoto. Esta segunda noite de Rock in Rio, a média de idade do público é bem diferente da de ontem, é bem mais baixa, é muito mais jovem, e essa juventude toda que a gente vê aí se acabando, se esbaldando com o Barão Vermelho, a terceira atração da noite. E Barão Vermelho que depois desse show vai tirar 1 ano de férias. Antes dele a gente já viu Cássia Eller e Fernanda Abreu, e depois as atrações são todas internacionais. Beck, Foo Fighters e R.E.M., um dos shows mais esperados desse Rock in Rio 3. O tempo foi generoso mais uma vez, não choveu, e agora a gente vai curtir um pouquinho do show de Barão Vermelho. Carlos Nascimento. O grupo Oasis chegou hoje ao Brasil e se apresenta amanhã no festival. E você vai ver logo depois do Supercine o programa Rock in Rio com transmissão ao vivo do festival. Uma boa noite. Uma boa noite para você.